A população de Rio Preto vinha aguardando um posicionamento, se sim ou para não, mas no caso, para não, porque a Câmara de Rio Preto, ela rejeitou hoje à tarde o projeto de lei complementar da Prefeitura que estava propondo um reajuste de IPTU ali na casa dos 25%. Isso a partir não do próximo ano, mas sim do ano de 2025. A gente vai para lá agora ao vivo, conversar com o Yuri Macri, que acompanhou toda a sessão, tem os detalhes. Yuri, boa noite para a gente. Além desse posicionamento, dessa não aprovação, a gente teve também uma sessão bastante acalorada, pelo que a gente percebeu. A gente vinha comentando e conversando ao longo do dia de hoje. O que aconteceu, meu amigo? Boa noite para você. Oi, Nelson, boa noite para você, para quem está acompanhando o nosso SP Record aqui na tela da Record TV. A gente acompanhou essa sessão muito polêmica e aguardada pela população aqui de São José do Rio Preto. Populares estiveram no local com cartazes, faixas, tudo isso para protestar e trazer uma certa pressão aos vereadores para que eles pudessem então barrar essa proposta de lei complementar que veio direto do Executivo, em caráter de urgência, ou seja, tanto o mérito quanto a legalidade desse projeto seriam votados hoje. Para a gente entender então um pouco melhor dessa história, a gente preparou uma reportagem e a gente pode absorver tudo o que aconteceu nessa sessão, tanto o bate-boca, tanto também o protesto dessas pessoas e também entender o porquê desses vereadores, né, o porquê que eles rejeitaram esse projeto do aumento aí de 25% do IPTU. Vamos assistir, Nelson. Cartazes e faixas tomaram o plenário da Câmara. A manifestação reúne moradores de Rio Preto contrários ao aumento proposto no IPTU. Os vereadores ainda se preparavam para incluir a proposta na pauta em regime de urgência, quando o tema gerou debates na tribuna. Acontece que esse pedido de urgência do prefeito, segundo o nosso regimento, nós teríamos até 45 dias para votar esse projeto. Jamais nós poderíamos votar esse projeto em uma semana. Jamais poderíamos votar esse projeto sem uma audiência pública. O clima ficou tenso. O discurso do vereador Bruno Moura, por exemplo, gerou bate-boca. Esse projeto, ele prejudica todo o setor imobiliário. O cara que paga R$1.000 de aluguel, pode pagar R$1.200. A minha indignação é porque eu acho que tem que ter postura. Eu vejo ali vários candidatos a cargos de vereador no ano que vem, aí usa essas votações para querer fazer politicagem. Isso não é legal. Após votarem a urgência do projeto, os vereadores rejeitaram a proposta do Executivo. A medida aumentaria em 25% o valor do IPTU a partir de 2025. A justificativa seria a necessidade de ampliar a arrecadação do município diante das crescentes despesas. A derrubada da proposta foi festejada por vereadores contrários à medida. Encontramos uma população muito bem informada sobre o aumento e indignada. Então, a verdade, a pressão popular diretamente nos vereadores foi fundamental para que eles consolidassem o voto contra ou mudassem o voto, percebendo que o desgaste ia ser imenso. Porque de fato é um aumento absurdo e injustificável. Outro assunto que veio à Câmara é o projeto que eleva o valor da isenção de IPTU para imóveis populares. O valor passaria dos atuais R$ 180 para R$ 250 no próximo exercício. Com isso, amplia-se a faixa de contribuintes que deixarão de ser tributados pelo IPTU. Nós vamos aumentar para 18 mil imóveis da cidade que não vão pagar IPTU. Então, para as pessoas mais carentes, aqueles aposentados que têm uma única residência, é uma vantagem que não vão pagar nada. Tem esse lado social. Bom, tá aí essa reportagem, a gente trouxe essa situação do aumento do IPTU em cerca de 25% e também o projeto contemplaria esse quesito da isenção do IPTU para algumas faixas, ou seja, principalmente para aquelas faixas de moradores aqui de Rio Preto que são privilegiados pelo programa Minha Casa Minha Vida. Mas é válido, Nelson, a gente trazer uma conta básica. Se você faz o pagamento do seu IPTU, e ele, neste ano, no exercício de 2023, ele era R$1.000, a partir de 2025, esse valor passaria
para 1.250, ou seja, 25% desse valor, né? Fazendo essa conta mais exata, né? Utilizando esse valor aí real de R$1.000. Então, ou seja, esse valor todo, claro, ele traria um grande montante para os cofres públicos e a justificativa seria essa crescente despesa do município com a saúde e outros equipamentos aqui da nossa cidade, né? Como as unidades básicas de saúde e outros setores. Mas é válido a gente ressaltar que os vereadores também trouxeram aquela questão dos últimos reajustes salariais e a gente sabe que tudo isso passa a valer a partir de 2025, ou seja, na próxima legislatura. E muito disso foi comentado e falado dentro da sessão, ou seja, uma suposta reestruturação financeira do Executivo acerca daquilo que a gente vai ter só em 2025. E falava-se muito também, né? Quem vai pagar essa conta? A gente segue acompanhando porque essa história, né, principalmente do orçamento para 2025, deve dar muita história e a gente traz aqui para o nosso telespectador. A gente percebe o seguinte, no nosso pequeno entendimento aqui, a gente não vai pagar essa conta agora, Yuri. Ela vai ser protelada lá para frente, porque eu imagino que outras votações vão ocorrer no próximo ano da Câmara, com toda certeza. Agora, é fato que tudo aumentou. Os custos com saúde, os custos com o próprio Executivo, os custos com a população de uma forma geral. Agora, a gente não vê esse repasse acontecendo com o nosso salário, que de forma nenhuma cresce de uma única vez 25%. E eu entendo que uma cidade que tem custos maiores com saúde e outras demandas, e tem que compor realmente, porque hoje a gente tem lei de responsabilidade fiscal, tem que ser tudo na ponta do lado, não pode faltar, não pode sobrar, tem que ser tudo equalizado. Agora, deveria ter se pensado isso antes, quando a Câmara, por exemplo, aumentou o número de cadeiras, né? Quase que dobrou praticamente, vamos fazer essa conta mais rasa assim, o salário chegou a quase 190%, então é desproporcional. Então é desproporcional a gente ter que arcar com essa conta futuramente, tirar do nosso bolso para pagar novas cadeiras, novos vereadores, novos assessores e tudo isso, né, com um patrimônio que é quase que sagrado, que é a casa própria daquele que tem a sua moradia. Então, não é muito justo, pelo menos é o que a gente entende nesse momento. A única coisa boa desse projeto, e eu espero que continue se falando sobre isso, é essa isenção que você falou. Eu tenho até aqui, eu recebi uma nota da Prefeitura. Ela é bastante interessante, porque nesses aumentos todos que a gente teve ao longo de pandemia e tudo mais, luz subiu, água subiu, a comida está cara, está difícil comprar mistura para o dia a dia, a gente sabe muito bem disso. E quem ganha um salário mínimo ou 2 salários mínimos, e é a única renda da casa muitas vezes, fica com o IPTU em dívida, né? Vai para a dívida ativa, não consegue renegociar, então isso sim é interessante, porque a faixa de isenção, a proposta é aumentar de R$ 180 para 250, como você bem colocou aqui, principalmente para aquela faixa etária, Minha Casa Minha Vida, mas a gente também aí tem pessoas de baixa renda, então isso é importante para essa população. É isso que a gente quer ver do Executivo e também do Legislativo, beneficiar e ajudar quem tem baixa renda. Agora, não adianta aumentar os gastos da população para arcar com os gastos, não é verdade, do Legislativo e também do Executivo. Vamos seguir acompanhando, porque a gente imagina que essa discussão vai continuar daqui para frente com toda certeza. Mais alguma informação para acrescentar, Yuri? Só esse valor mesmo, né? O número de pessoas que seriam beneficiadas com essa isenção. A gente acredita que esse projeto talvez possa voltar de uma outra forma para a Câmara, mas aproximadamente de 16 mil a 17 mil moradores aqui de Rio Preto que estariam nessa situação, né? Nesse valor aí dos 180 para 250 reais, ou seja, eles seriam beneficiados e teriam essa isenção aí no valor do IPTU. Se for colocar, né, na hora do orçamento familiar, esse valor aí faz diferença mesmo no fim do mês. Isso traria um alívio para as famílias, principalmente no começo do ano, né, Nelson? Quem vai para o mercado fazendo continha na ponta do papel ali sabe muito bem que faz a diferença. Yuri, obrigado pela sua participação.